Olá, amados, paz e bem, eu sou o presbítero Melquisedeque e estou aqui para os comentários da lição desta semana. Lições Bíblicas da editora CPAD Classe de Jovens, terceiro trimestre de 2025. Como você sabe, nós estamos estudando nesse trimestre a carta do apóstolo Paulo aos Gálatas. E nesta lição, a lição de número 4, traz o tema O Encontro em Jerusalém e os Falsos Irmãos. Lembrando, meu irmão, que você que gosta de ministrar com slides em sua igreja, então, seja um assinante do EBDemFoco.com. Sendo um assinante do EBDemFoco.com, você tem slides da revista CPAD, 100% baseado na revista, com imagem de qualidade e prontos para serem usados. E o conteúdo dessa assinatura contém os slides das lições de adultos, slides das lições de jovens, mais bônus, slides de escatologia, slides de discipulado, sermões em PDF, curso básico em teologia e cursos diversos. Acesse o site www.ebdemfoco.com ou entre em contato com a nossa equipe pelo WhatsApp 94 é o DDD 984092869. Muito bem, vamos então para o nosso comentário. O texto principal da lição se encontra em Gálatas 2 e verso 8 e diz: porque aquele que operou eficazmente em Pedro para o apostolado da circuncisão, esse operou também em mim com eficácia para com os gentios. Paulo está explicando que o mesmo que operou, ou o mesmo que capacitou, o mesmo que chamou Pedro para o apostolado entre os judeus, foi o mesmo que chamou ele para o apostolado entre os gentios, Jesus Cristo. O resumo da lição nos diz: o encontro dos apóstolos em Jerusalém não fez com que Paulo mudasse a sua pregação. E essa mudança não aconteceu porque a pregação de Paulo, por mais que tivesse nuances por causa do público em que ele estava pregando, por causa do público-alvo, da cultura, por mais que houvesse essas nuances, mas o evangelho era o mesmo. Então não havia necessidade de mudança, porque não era outro evangelho. O evangelho pregado pelos apóstolos em Jerusalém era o evangelho de Cristo. O evangelho pregado por Paulo entre os gentios também era o evangelho de Cristo. O texto bíblico da nossa lição se encontra em Gálatas 2, de 1 a 10. Eu não vou me deter no texto por uma questão de tempo, mas como já conversamos sobre isso, você certamente já leu a carta do apóstolo Paulo aos Gálatas. Ela é bem pequenininha e você precisa lê-la por completo, pelo menos uma vez por semana. Nossa introdução. Nesta lição veremos a continuidade da resposta de Paulo às críticas que fizeram sobre a veracidade e autenticidade do seu apostolado. Isso mesmo, continuidade. Você vai ver algumas nuances muito parecidas com a lição passada, porque é continuidade dessa argumentação. Os judaizantes que estavam trazendo outro evangelho aos crentes da Galácia questionaram se Paulo era realmente um apóstolo. Como nós vemos na lição passada, esse questionamento sobre se Paulo era realmente um apóstolo tinha um objetivo, e o objetivo era desqualificar a mensagem que Paulo pregava, e eles argumentavam: nós sabemos que os discípulos de Jesus são seus apóstolos. Os apóstolos são aqueles que andaram com Jesus, e Paulo não andou com Jesus. Por isso, através deste argumento, eles queriam desqualificar Paulo como apóstolo para desqualificar a sua mensagem. E é dentro desse contexto que Paulo viaja até Jerusalém para encontrar os demais discípulos. Desta vez, ele fala sobre o encontro que teve com os líderes da igreja de Jerusalém, mostrando que, mesmo não tendo andado com os 12 apóstolos de Jesus, era um apóstolo comissionado pelo Senhor Jesus, tanto quanto os demais, e que o seu ministério e a sua mensagem haviam sido reconhecidos em Jerusalém. A sua mensagem e o seu ministério haviam sido reconhecidos porque, como nós falamos lá no resumo da lição, o evangelho que Paulo pregava, por mais que tivesse nuances por causa do ambiente em que ele estava,
do público-alvo, que era completamente gentios, mas o evangelho que Paulo pregava era o mesmo evangelho de Jesus, que os apóstolos de Jerusalém também pregavam. Ele, por mais que não tinha andado com Jesus, mas ele havia sido chamado pelo próprio Jesus. O testemunho de Paulo quanto ao seu chamado na estrada de Damasco não deixa dúvida, ele foi chamado pelo próprio Jesus e foi reconhecido pelos apóstolos de Jerusalém. Primeiro tópico, Paulo defende seu ministério. Voltando a Jerusalém, na busca por esclarecer ainda mais a sua história apostólica, Paulo dá continuidade na carta aos eventos que se seguiram em seu ministério. Por certo, os seus acusadores não tinham uma história como a dele, que fora perseguidor dos seguidores de Jesus, mas foi alcançado pelo Senhor de uma forma tão especial que foi transformado em um novo homem. Paulo continua buscando esclarecer a sua história. A história de Paulo é uma história muito forte. Ele era muito famoso como perseguidor e essa fama agora estava trazendo para ele consequências quando ele se torna pregador. E ele busca esclarecer, não com uma forma de glória, de vanglória, mas para mostrar, como nós vimos na lição passada, quem ele era, o que Jesus fez e o que ele se tornou. Essa busca por esclarecimento não é uma autojustificação, é para mostrar que de fato o poder do evangelho operou nele e transformou a vida dele. Isso é muito importante. Nós precisamos admitir como cristãos que o evangelho é poder de Deus para a salvação daqueles que crê. Essa defesa era necessária, pois os judaizantes divulgaram questionamentos a respeito da sua autoridade apostólica. Nada melhor do que fazer uma defesa em ordem cronológica, pois argumentos desconexos se perdem na fala. Olha só, isso aqui é interessante que Paulo faz. Até mesmo investigadores de polícias, FBI, eles fazem esse tipo de coisa, Eles usam essa técnica. Que técnica? Paulo está fazendo a sua defesa de forma cronológica e conectada. Por quê? Olha só, sabe uma forma boa de pegar alguém na mentira? É você fazer uma pergunta e anexar na pergunta pontos específicos, eventos específicos de forma cronológica. Se a pessoa desenvolver essa história de forma ordeira, conectada, então a chance de ser verdade é muito grande. Mas se for mentira, fatalmente haverá contradições. Então é por isso que Paulo está fazendo a sua defesa de forma cronológica e conectada, porque argumentos desconexos se perdem na fala, ou seja, geralmente quando há uma mentira, argumentos desconectados vão gerar uma contradição. E Paulo está usando uma técnica que é muito importante, que é usada por investigadores para provar uma verdade. Contar os eventos de forma cronológica e bem conectadas para que haja uma afirmação da verdade. Os 14 anos mencionados por Paulo podem ser uma referência ao seu encontro com Pedro e Tiago, mencionado em Gálatas 1:18, onde ele diz: decorrido 3 anos, então subi a Jerusalém para avistar-me com Cefas e permaneci com ele 15 dias e não vi outros apóstolos senão Tiago, o irmão do Senhor. Os 14 anos mencionados por Paulo podem ser uma referência ao seu encontro com Pedro e Tiago. Depois de 14 anos é que ele foi ver o restante dos apóstolos. O apóstolo fez questão de mostrar esses dados para que as acusações contra ele não prosperassem. Paulo não tinha nada a esconder, que é exatamente dentro do contexto,
que nós falamos que os investigadores fazem numa investigação. Quem não tem nada a temer vai contar os fatos de forma ordeira. Quem tem alguma coisa a temer, fatalmente vai tentar esconder os fatos. Quem não tem nada a temer vai contar os fatos de forma leve e ordeira. Quem tem alguma coisa a temer, fatalmente vai tentar esconder os fatos. E se for pressionado, vai certamente cair em contradição. Barnabé e Paulo. Paulo menciona a presença de Barnabé consigo indo a Jerusalém. O filho da consolação teria uma participação muito ativa no ministério aos gentios, pois foi ele que acreditou no potencial de Paulo quando este havia se convertido e não foi aceito imediatamente pela igreja de Jerusalém por força do seu histórico de perseguidor. Em Atos 9:26, nós vemos esse relato, né? Tendo chegado a Jerusalém, procurou juntar-se com os discípulos, todos, porém, o temia, não acreditando que ele fosse discípulo, mas Barnabé, tomando-o consigo, levou os apóstolos e contou-lhes como ele vira o Senhor no caminho, né? Como foi a conversão dele, e que este lhe falara, e como em Damasco pregara ousadamente o nome de Jesus. Isso aqui é muito importante. Olha só, o filho da consolação, Barnabé, tem uma participação importante, porque ele acreditou no potencial de Paulo quando ele não foi aceito. Mas também, olha só, isso aqui é importante. Nós falamos isso na aula passada, inclusive, sobre carta de recomendação. É complicado você receber na sua igreja uma pessoa que você não conhece. É complicadíssimo, é muito perigoso. Isso aqui é muito importante que os líderes, né, principalmente líderes de ministério, que às vezes ficam responsáveis por fazer algum evento e convidar algum pregador, algum cantor. Eu já passei por situações constrangedoras quanto a isso. De receber indicação de pessoas que não têm muito conhecimento e enviar alguém que não tem a menor condição de estar no púlpito. Então, assim, é importante para a gente ter esse respaldo, essa indicação de alguém de confiança. É bom para quem recebe, é bom para quem leva, né? Para quem está indo, melhor dizendo. É bom para quem recebe e é bom para quem está indo. É bom para a igreja que está recebendo e é bom para o pregador, né, que está indo pregar naquela igreja. Foi o que aconteceu com Paulo. Os irmãos, com toda certeza, de forma muito justa, estão ainda de forma muito reticente quanto a ele de fato ser um verdadeiro pregador do evangelho. Então, alguém que conhece ele, que andou com ele, pega na mão dele e leva ele, apresenta ele. Alguém que tinha um nome muito importante, alguém que era reconhecido e honrado dentro do grupo, que é Barnabé. Então, isso é muito importante. Quando a gente for convidar alguém para cantar, para pregar na nossa igreja, é muito importante que a gente tenha alguém que dê um bom testemunho sobre essa pessoa. Porque é muito complicado, irmãos. Você prepara uma festa, prepara um evento, tem todo um gasto, tem toda uma dedicação da igreja, e aí você convida alguém que não corresponde. Isso é perigoso, é problemático. E é claro que eu estou fazendo essa transposição para esse assunto, mas é porque a ideia é essa. Se você não é conhecido, não é que você não tenha potencial, não é que você não seja verdadeiro, é que é perigoso você, não sendo conhecido, ser colocado num púlpito para falar para pessoas numa igreja. Isso é perigoso. Por que é perigoso? Não é por você, é porque nesse meio existem pessoas com problema, existem pessoas que são mau caráter. Nós estamos falando de Paulo, que é alguém que está tentando mostrar que ele de fato é um pregador, mas ele coloca aqui dentro da lição a evidência de que existia falsos irmãos. Então é por isso que é importante você ter um Barnabé da vida, para poder dar o respaldo, para poder levar, para poder dizer, não, esse aqui pode confiar, esse aqui é servo de Deus. Isso é muito importante. Você que prega, quando alguém fala, não vamos levar porque não conhecemos, tá certo quem está dizendo isso, porque de fato não conhece. É arriscado demais. Irmão, mas eu sou crente, mas o irmão não sabe. Não sabe. Então é arriscado, é bom que você tenha
um bom respaldo, alguém que testemunhe, uma boa carta de recomendação para poder seguir em frente e continuar o seu ministério, assim como Paulo. A fama de Paulo assustava muito dos irmãos hebreus, e até que ele pudesse mostrar o que Jesus havia feito em sua vida, um certo tempo passou. Olha só, isso é importante. E quem está à disposição para o ministério, cantar, pregar, precisa entender que é o tempo que vai consolidar, é o tempo que vai mostrar. E o tempo, muitas vezes, vai usar pessoas como Barnabé, né? Eu digo o tempo porque dentro do espaço do tempo vai ter pessoas como Barnabé que vai ajudar acelerando o processo de conhecimento, como Barnabé fez com Paulo entre os irmãos. Mas, de fato, as igrejas precisam ter esse cuidado quanto àqueles que não são conhecidos, porque, como eu já falei, nós estamos falando de Paulo, que tinha toda essa rejeição, mas era um homem honesto, era um pregador de verdade, era um homem temente a Deus, mas o próprio Paulo está falando sobre irmãos falsos. Então, a gente precisa entender que tem boas pessoas e tem más pessoas no meio da igreja. Tem o joio e tem o trigo. E, às vezes, é bom ter uma boa carta de recomendação para que a gente possa estar seguro quando a gente vai convidar alguém. Basta dizer que quando se converteu, Paulo ficou tão motivado pelo seu encontro com Jesus e com a cura que recebeu do Senhor, que foi pregar a respeito dele nas sinagogas em Damasco e depois em Jerusalém, até que os gregos procuraram matá-lo. A igreja precisou mandá-lo com passagem só de ida a Tarso. Tempos depois, quando o evangelho chegou a Antioquia, e Barnabé foi comissionado a ver como Deus estava operando naquela localidade, e vendo a graça de Deus naquele lugar, convidou Paulo depois para auxiliá-lo, e partiu Barnabé para Tarso à procura de Saulo. Primeiro, eu destaquei aqui, passagem só de ida a Tarso. Isso aqui está dentro de um contexto, né, de Atos 9, a partir do verso 25 ali. O capítulo 9 de Atos fala da conversão de Paulo. E Paulo, quando ele se converte, em Tarso ele começa a pregar, os judeus querem matar ele, é necessário que ele fuja de lá, né? Desceram ele pela muralha lá, e ele passou por uma brecha na muralha e foi embora, porque os judeus de Damasco queriam matá-lo. Quando ele chega em Jerusalém e começa a pregar, os irmãos de fala grega que tenta matá-lo. Então ele é enviado pelos irmãos para Tarso. Quando diz aqui passagem só de ida para Tarso, é só uma forma de expressão. Não há nada, nenhuma evidência de que os irmãos compraram uma passagem e diz: Paulo, essa passagem é só de ida, você não pode voltar. Não tem nada a ver com isso. É só uma forma de expressão do comentarista. Barnabé foi o precursor que abriu as portas para que Paulo pudesse ter o reconhecimento ministerial necessário. Nós já falamos sobre isso, né? Barnabé foi muito importante para que Paulo tivesse o reconhecimento. E eu não faço uma crítica quanto a isso. Eu não faço uma crítica quanto à objeção da igreja. Porque, de fato, Paulo mesmo está dizendo, existem falsos irmãos. E eu não faço uma crítica às igrejas que ficam reticentes em convidar determinados pregadores ou cantores por não conhecê-los. Porque o irmão pode ser como Paulo, um cristão verdadeiro, mas como que a gente sabe? Existem muitos falsos. Então é por isso que você que quer ter um ministério de pregação, um ministério como cantor, que você tenha alguém que o respalde, como Paulo tinha Barnabé. Isso, óbvio, é sempre melhor ser o seu pastor, o seu dirigente, a pessoa que lhe lidera na sua igreja local. Ninguém melhor para dar testemunho sobre você do que o seu pastor, o seu dirigente na sua congregação local. Se você tiver o respaldo de seu pastor, de seu dirigente, isso já vai ajudar. Mas é preciso ter paciência, porque de fato é problemático essa situação. Se não fosse Barnabé, o ministério de Paulo teria demorado mais tempo a desenvolver, a crescer. Mas isso é necessário. Pelo próprio contexto, Paulo já deixa claro, tem bons irmãos e tem falsos irmãos. E a igreja precisa estar atenta quanto a isso. Barnabé sabia que era uma honra poder apoiar novos obreiros e despertar talentos na obra do Senhor. Isso é importante.
né? Quando você é alguém que entende essa situação, é importante. E é importante que a gente tenha pessoas com a estirpe de Barnabé para apoiar, para testemunhar, para ser a nossa carta de recomendação. Isso, inclusive, irmãos, fica para nós que somos obreiros e principalmente para você que está começando agora. É bom você ter a sua carta de recomendação. A sua igreja local é a sua melhor carta de recomendação. Se os irmãos na sua igreja dão respaldo do seu caráter, da sua capacidade de cantar, de ministrar a palavra do Senhor, então a coisa já fica mais fácil. Mas eu conheço pessoas que não têm um bom relacionamento na igreja local e quer sair por aí pregando e cantando nas outras igrejas. Isso não pode acontecer, não é uma boa ideia. Agindo por meio de uma revelação. A descrição paulina sobre a sua ida a Jerusalém começa com a ação do Espírito. Ele subiu para Jerusalém por força de uma revelação. Deus é soberano não somente para nos oferecer a sua graça para a salvação, mas também para operar entre nós obras pelo Espírito Santo. Deus ainda fala, né? Deus ainda continua falando, por mais que aquele momento era um momento específico, especial da história, mas Deus ainda continua falando. Nós não acreditamos que Deus parou de falar, que ele se restringe à palavra de Deus. Por mais que a palavra, a Bíblia, né, seja a sua palavra completa, mas ele ainda fala. Como diz o meu pastor Newton, quando Deus fala através de um irmão ou através de um sonho, é porque nós estamos negligenciando a Bíblia. Mas como a gente sempre vai negligenciar cedo ou tarde, Deus ainda fala. Não foi o caso de Paulo, né? Ele decidiu enviar Paulo a Jerusalém e essa decisão foi comunicada por meio de uma revelação, não por um desejo pessoal do apóstolo ou por um convite da igreja de Jerusalém. É notório que em muitos ambientes cristãos, os meios pelos quais Deus revela a sua vontade são negligenciados, tidos por ultrapassado ou negados, como a própria Bíblia, né? Existem pessoas que acreditam que Deus fala ou que para ouvir só quando o pregador está dizendo que é uma profecia, que é uma revelação. Mas não, o principal meio de comunicação de Deus com o seu povo é a sua palavra e ela não pode ser negligenciada. Em nenhum texto das Escrituras há uma indicação de que Deus deixou de revelar coisas importantes aos seus servos por meio do seu Espírito Santo. Cremos que uma vez que já temos as Escrituras como nossa regra de fé e prática, quaisquer orientação divina precisa estar sujeita ao que já está escrito na palavra de Deus. Ou seja, nada do que alguém diga por revelação, por profecia, vindo de Deus, possa ferir um princípio bíblico. Nós acreditamos que Deus fala, que Deus usa o pregador, que Deus usa pessoas para falar verbalmente com a gente. Eu acredito, nós acreditamos, mas nada disso pode ferir princípios exarados na palavra de Deus. E outra coisa, nada disso pode ser transformado em dogma. Essas revelações, esses aconselhamentos, despertamentos que Deus nos traz através de um irmão, deve ser encarado como algo específico e algo direcionado a quem está ouvindo, não como uma forma de doutrina. Entretanto, o Senhor é capaz de nos trazer orientações conforme a sua soberania e pelos meios que estiverem descritos nas Escrituras. Pelos meios que estiverem descritos nas Escrituras. Os precedentes precisam estar na palavra de Deus, como, por exemplo, os dons espirituais. Segundo tópico, os falsos irmãos. Tito, um obreiro grego. A equipe de Paulo era multicultural. Barnabé e Paulo eram judeus, mas Tito e Lucas eram gentios, né? Isso era muito importante para Paulo. É certo que essa formação missionária dava um respaldo mais acentuado à pregação aos gentios, pois havia gentios no grupo missionário de Paulo e Barnabé. Isso, o comentarista fala isso, irmãos, por quê? Porque eles estão, judeus, em um contexto cultural e religioso completamente diferente do que eles haviam crescido, completamente diferente. Então, quando eles chegam no meio dos gentios, tem gentios convertidos, com muita responsabilidade, com respaldo, com alta capacidade de compreensão da palavra e também de transmissão. Então, isso já era uma coisa muito boa. Olha só, eu vejo isso aqui como um exemplo muito legal de como a gente precisa
estar preparado, de como a gente precisa ter uma equipe multicultural, multidisciplinar para trabalhar nas igrejas, porque nós temos uma diversidade de ouvintes e é por isso que a gente precisa ter uma diversidade de pessoas que entende o evangelho e é capaz de transmiti-lo para alcançar todos. Eu, por exemplo, eu sei pregar, mas eu sei pregar para adultos, para jovens, eu não sei pregar para criança. Eu conheço um pastor amigo meu, pastor Azaí, que ele ministra para criança de forma maravilhosa, usa cartaz, estuda, é uma coisa maravilhosa. Eu nunca vi um homem, um pastor fazer isso, e ele faz. Eu não tenho o menor traquejo com criança. Então é importante ter na igreja uma equipe multidisciplinar, multifacetada, né? Ou quem sabe até multicultural, como era a equipe de Paulo. Nesta carta o apóstolo faz menção do nome de Tito por força da situação que vai descrever. Ao chegar em Jerusalém, Tito foi recebido junto com Paulo e Barnabé. Ele não foi recusado porque ele era grego. Paulo e Barnabé eram judeus e Tito grego, mas ele foi recebido junto com os irmãos como membro daquela equipe. Aquela equipe evangelística despertou sem dúvida a curiosidade dos judaizantes. Dois gregos, um grego, dois judeus. Até o momento não há registro de um obreiro grego indo a Jerusalém como participante de uma equipe missionária liderada por judeus. Tito era uma novidade e os judaizantes ficaram de olho nele. Esses judaizantes eram uma coisa complicada, mas era típico dos judaizantes, né? Querer que tudo se girasse, né, em torno deles. Querer defender que a única fé verdadeira era deles, ou pelo menos que a fé verdadeira era do jeito deles. Não do jeito de Cristo, mas do jeito deles. Então eles ficavam de olho e também de olho em Paulo, né, por tudo que Paulo tinha sido. Os falsos irmãos. Paulo cita que em Jerusalém eles foram observados por pessoas consideradas falsos irmãos, que eles estavam entre os crentes em Jerusalém. Pessoas que tinham acesso aos apóstolos, conheciam a lei de Moisés, mas não colaboravam com o evangelho. Irmão, isso aqui é muito importante. Muitas vezes a gente tem amigos fora da comunidade, da igreja, tem amigos dentro da comunidade da igreja, que são de fato, ou que pelo menos a gente considera amigos. Mas mesmo assim, nós precisamos ter cuidado, porque nós estamos sempre sendo observados. Nós estamos sendo sempre observados. Então nós precisamos ter cuidado para não exagerar no nosso comportamento, na nossa liberdade, como diz Paulo. Nós temos a liberdade cristã, mas nós não podemos usar a liberdade para o pecado. Então nós precisamos ter cuidado. E de modo geral, nós precisamos viver uma vida cautelosa, uma vida honesta, porque nós estamos sendo observados. Nós estamos sendo observados. Tem até um irmão que costuma dizer assim: não tem ninguém no mundo que quer mais ver o crente andando no caminho certo do que um ímpio. Aí você pergunta por quê? Porque toda vez que o cristão erra, ele aponta o dedo. O cristão, se tivesse o bom senso, tomaria isso como uma bênção e consertaria a vida. Infelizmente, muitos cristãos fazem ficar zangado. Eu mesmo já vi cristão dizer: quem é você para apontar o dedo para o meu erro? Você nem é crente. Oh, meu irmão, qual é o problema? O problema está em você, não é nele. Você deveria tomar isso como uma oportunidade de consertar. E a gente precisa entender que nós estamos sendo observados. E a nossa conduta pode gerar bênção ou atrapalhar o crescimento da obra. Os falsos irmãos estavam ali para impor aos visitantes a obrigatoriedade de todos seguirem a lei como requisito para a salvação, que é um problema sério. Aparentemente não falaram nada, mas Paulo percebeu e registrou aos Gálatas aquela tentativa de intromissão. Paulo conhecia muito bem o judaísmo, né? Ele mesmo diz em Gálatas que os da idade dele, ele sobressaía a todos no judaísmo. Então ele conhecia cada nuance do judaísmo. Quando ele percebeu, ele já ficou atento: olha, essa turma aí
querem impor uma coisa aos novos irmãos que eles mesmos não vivem. E que coisa é essa? Que eles querem que a lei seja inserida dentro do evangelho como requisitos para a salvação, associando ou aliando a lei, a prática da lei, a fé e a graça. E aí Paulo faz todo o argumento. Se é graça e fé, como que pode ser lei? Porque a lei tem por princípio obedecer a determinados mandamentos, determinados estatutos, seguir determinadas regras, ou seja, justificar-se pelo que faz. E a salvação pela graça é justificar por crer, não pelo que faz. Aqui aprendemos duas lições. Primeiro, nem todos que estão entre nós são verdadeiros irmãos. Há joio sendo colocado junto com o trigo, e precisamos estar atentos aos que têm aparência de crente, mas se portam como se não fossem crente. Exatamente. Nós estamos sempre sendo observados. Nós não estamos sós. Nós precisamos ter uma conduta ordeira, nós precisamos ser exemplo, porque nós estamos rodeados de pessoas que não são sinceras. É importante que nós, como cristãos, precisamos ter uma boa conduta para que o evangelho não seja escandalizado. A Bíblia diz que é lícito que haja escândalos, mas ai daqueles por quem vir o escândalo. Pessoas estão nos observando, e à medida que ela nos observa, o que fazemos podem ser como brasas vivas sobre a consciência delas, ou como motivo para escandalizar do evangelho. Então nós precisamos ter cuidado, viver uma vida santa, irrepreensível como Paulo vivia. Nós precisamos ter cuidado quanto à nossa liberdade cristã, para que ela não seja um motivo para o escândalo desses falsos. Ele resistiu a essas pessoas, não se sujeitando em nenhum momento às investidas delas. Ele rejeitou tudo o que eles impunham. Ele manteve firme, porque pela consciência que ele tinha da veracidade do evangelho que pregava. Por que muitas pessoas cedem? Por que muitas pessoas abandonam a fé? Porque não têm a segurança da fé verdadeira. Paulo poderia fazer a política da boa vizinhança para que Tito fosse aprovado, mas isso seria um retrocesso. Os falsos irmãos não queriam fazer a obra de Deus, mas sim colocar a equipe missionária em servidão. Gálatas 2:4, Paulo diz isso. E isto por causa dos falsos irmãos que se entremeteram com o fim de espreitar a nossa liberdade que temos em Cristo Jesus e nos reduzir à escravidão. O que eles queriam era impor um fardo que eles mesmos não podiam carregar. É provável que aqueles falsos irmãos tivessem tentado ver se Tito havia sido circuncidado, para depois ser aceito como um membro da comissão de apóstolos enviado aos gentios. Que fique bem claro que esses falsos irmãos não eram alguém do respaldo dos apóstolos, mas era alguém que estava por ali, se infiltrando, mas não eram os apóstolos que estavam fazendo isso. O que os falsos irmãos desejavam era constranger Paulo, sua equipe e sua mensagem aos dítames judaicos. Eles queriam envergonhar Paulo, queriam constrangê-los para afetar a mensagem que eles pregavam, para que assim eles pudessem pregar a mensagem do jeito deles, com toda aquela inserção de elementos judaicos da lei, que, como Paulo diz, começou pela graça e pela fé e termina pelo esforço próprio. Isso não é graça e isso não resultará em salvação, porque pela lei ninguém será justificado, por obras ninguém será justificado. Justificado somos pela fé em Cristo Jesus. Não cedemos. Paulo mostra aos Gálatas que, mesmo estando em Jerusalém, diante do colégio apostólico, ele permaneceu firme na perspectiva que distanciava a prática dos gentios e dos judeus.
Isso não se deu por rebeldia ou por considerar que os apóstolos em Jerusalém estavam aquém da mensagem que ele havia recebido da parte do Senhor Jesus. Não, isso se deu porque Paulo estava convicto de que o evangelho que ele pregava era o mesmo. Como já disse no início, as nuances existiam por causa da cultura, mas o evangelho era o mesmo, não havia necessidade de Paulo mudar em nada. Paulo não era um obreiro rebelde ou desejoso de arrumar debates e confusão. Ele se posicionou dessa forma para que a verdade do evangelho permanecesse entre vós, como nós vemos Gálatas 2:5. Tito, o obreiro grego, não precisou ser circuncidado. E é importante lembrar que Tito, o obreiro grego, não foi circuncidado. Mas Timóteo, que era filho de grego e de judia, tinha o pai grego, mas a mãe era judia, Timóteo foi circuncidado. Agora, os contextos são diferentes. Paulo circuncida Timóteo por causa de judeus leigos, mas ele se opõe à circuncisão de Tito por causa que os judeus, os judaizantes aqui, não eram leigos. Eles eram, na verdade, falsos. Então, nós precisamos entender que as concessões que a gente faz precisa ter um respaldo. A concessão de Paulo para que Timóteo fosse circuncidado é porque, primeiro, ele era filho de mãe judia. E segundo, ele estava lidando com pessoas leigas. E ele não queria ferir a consciência dessas pessoas leigas. Mas Tito não. Tito era grego, de pai e mãe. E as pessoas que estavam tentando circuncidar ele eram pessoas conhecedoras. E segundo Paulo, eram pessoas de um caráter ruim. Eram falsos cristãos. Eles não eram pessoas leigas, eles eram falsos. Eles eram conhecedores e falsos. Então a gente precisa conhecer quem está à nossa volta. Nós precisamos conhecer as pessoas para saber lidar com elas. Porque senão nós vamos fazer concessões a pessoas que não podem ter concessões quanto ao que nós vivemos. Ele fazia parte da equipe de Paulo pela graça de Deus. E se a circuncisão fosse necessária para que Tito fosse salvo, porque ele não havia sido circuncidado ainda. Paulo chama os Gálatas para pensar a esse respeito. Se eles precisassem ser circuncidados e seguirem a lei para serem salvos, como diziam os judaizantes, então Tito era uma contradição, pois ele ocupava um lugar de importância e não seguia nem cumpria a lei de Moisés, né? Então, Paulo chama os Gálatas para pensar sobre isso, porque os Gálatas estão dando ouvido aos judaizantes. E ele então está dizendo, por que Tito então está no meio de vocês, como pastor, como líder, mas ele é grego e nunca foi circuncidado e vocês admitem isso? Que contradição é essa? Vocês estão sendo contaminados pelos judaizantes, mas no fundo da alma de vocês sabem que o que os judaizantes estão fazendo é pregar um falso evangelho. Mas Paulo mostra que o fato de Tito não ter passado por aquela cirurgia destinada aos bebês judeus era uma prova de que a mensagem confiada ao apóstolo era válida para todos os gentios. A circuncisão não era necessária aos não judeus. Até se admitia que algum judeu ou filho de judeu, né, o meio judeu, como era Timóteo, pudesse ser circuncidado. Não como elemento que justificasse ele como salvo, mas por causa da cultura. Agora, o grego, que nem Tito, jamais haveria essa necessidade. Se Tito passasse pela circuncisão, a mensagem dos judaizantes teria prevalecido, mas o plano dos falsos irmãos fracassou. Paulo manteve a firmeza para que o evangelho não fosse misturado com o judaísmo. Terceiro tópico, o evangelho da incircuncisão, reconhecido entre os apóstolos. Paulo descreve que teve o seu trabalho e chamada reconhecidos entre os apóstolos de Jerusalém. Diferente do que os seus acusadores andaram falando, de que ele não era apóstolo ou que ninguém o conhecia em Jerusalém, Paulo diz que deram-nos as destras, né, ou deram-nos as mãos em comunhão comigo e com Barnabé, para que nós fôssemos aos gentios e eles à circuncisão, ou seja, aos judeus. Como eu já falei no início, é sim importante. Parece estranho, né, a gente pensar assim, por que Paulo está tentando esclarecer tudo isso? Por que Paulo está tentando defender o ministério dele, procurando argumentos, elementos para provar? Porque Paulo não está preocupado com ele.
mas está preocupado com a veracidade do evangelho. Paulo está preocupado com a aceitação do evangelho. Por que Paulo está fazendo isso? Porque Paulo sabia que existia muitos falsos entre eles. E ele precisava, então, de um respaldo sólido para que ele pudesse ter liberdade de pregar o evangelho e o evangelho não ter essas distorções. Quando Paulo está buscando essa afirmação, não é uma afirmação para ele mesmo, mas é uma afirmação de que o evangelho que ele está pregando é o evangelho verdadeiro. Os apóstolos tiveram Barnabé e Paulo em alta conta e foram além do conhecimento. Os apóstolos tiveram Barnabé e Paulo em alta conta e foram além do reconhecimento. Eles cancelaram a missão aos gentios. Paulo fala que os hebreus nada me comunicaram. Uma observação do apóstolo acerca da sua mensagem, ou seja, não acrescentaram nada ou nenhuma regra ou mais mensagem de Paulo aos gentios. Primeiro, aqui no primeiro slide, eles cancelaram, os irmãos judeus de Jerusalém cancelaram a missão aos gentios. Foi quando eles decidiram, os judeus pregam aos judeus e Paulo e Barnabé com a sua equipe pregam aos gentios. Por que eles admitiram isso? Primeiro, porque o evangelho era o mesmo. A pregação do evangelho era o mesmo, por mais que a didática de Paulo diferia um pouco, porque o público-alvo de Paulo é outro, mas o evangelho era o mesmo, sempre foi o mesmo. E outra coisa, quando Paulo encontra com os irmãos ali, e os irmãos não fazem nenhuma recomendação. O texto diz, não acrescentaram nada, nenhuma regra, nenhuma mensagem a mais, nem nada. A única coisa que eles recomendaram ali foram que os irmãos se abstessem das coisas sacrificadas a ídolos, da imoralidade, da carne sufocada, de comer o sangue, mas nada relacionado ao judaísmo. Essas coisas estavam relacionadas ao paganismo. Os pagãos comiam carne sufocada, os pagãos comiam sangue, os pagãos comia coisa sacrificada a ídolo. Então, a preocupação dos irmãos quanto à mensagem de Paulo, o único reforço que eles fazem é para que os irmãos novos convertidos se afastem de vez do paganismo. Mas não há necessidade deles saírem do paganismo e irem para o judaísmo. O evangelho é suficiente. A recomendação dos apóstolos. Para cada comissionamento, há uma ou mais responsabilidades. Os apóstolos de Jerusalém pediram que a missão aos gentios não se esquecesse dos pobres. Isso é muito importante, porque aquela era uma situação muito complicada e há essa necessidade de cuidado. A fé cristã precisa ter essa compreensão do cuidado com as pessoas. Em uma sociedade onde a pobreza era bastante comum e a sobrevivência de certos grupos como viúvas e órfãos dependiam muito da família ou da caridade alheia, os cristãos se tornaram reconhecidos pelo altruísmo e pela generosidade. Eu estava vendo um vídeo do humorista Rafinha Basto e do filósofo Luiz Felipe Pondé, e eles reconhecendo a grandeza da igreja na transformação da vida de uma família. Inclusive, o Pondé pontuando o seguinte, que criticaram muito a senadora Damares por ela dizer que os pais precisavam evitar que suas filhas iniciassem o relacionamento sexual cedo, eles precisavam coibir isso, impedir isso, e ele diz, e isso é realmente necessário. A inserção dos adolescentes, dos jovens, muito cedo na vida sexual, ela é muito problemática, isso é científico, é profundamente problemática. Então, e a igreja, ela com a Bíblia, com o alto valor moral que a Bíblia ensina, consegue inibir isso. Não 100%, a gente sabe que não, mas consegue inibir isso. E isso leva a uma série de situações, como o reequilíbrio familiar, a pessoa que espera o tempo certo, a pessoa que faz um planejamento familiar. Porque quando não se tem um planejamento familiar, essa jovem ou esse jovem entra na vida sexual muito cedo, acaba ficando grávida,
o jovem acaba sendo pai muito cedo, sem estrutura, não pode trabalhar, não tem emprego, e aí vira um caos. E a igreja ajuda nesses aspectos. Então a igreja sempre foi e é e sempre será um balanço, um contrapeso social que ajuda a equilibrar a vida das famílias. Levando em consideração isso, inclusive, em Gálatas 6:10, Paulo diz, seguindo a orientação dos irmãos de Jerusalém, ele escreve, enquanto temos tempo, façamos o bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé. E essa observação de Paulo é porque a gente não consegue fazer bem a todos. O próprio Paulo diz que primeiro a gente faz bem aos da família, né, do sangue. Que ele diz, aquele que não cuida dos seus, abandonou a fé, é pior do que o incrédulo. Depois vem a comunidade, os irmãos, os domésticos da fé. E depois a gente ajuda os outros, porque senão a gente não consegue ajudar ninguém. Dois públicos e uma mesma mensagem. Nem todas as pessoas que são alcançadas pelo evangelho são da mesma cultura. A palavra de Deus classifica as pessoas como judeus, gentios e igreja de Deus. 1 Coríntios 10:32 fala sobre isso. Isso é interessante, né? Judeus, monoteístas, que a sua fé e a sua cultura regida pela lei mosaica, que é importante vocês saberem disso. A cultura judaica, ela sempre esteve atrelada à sua religião. Ou melhor, a cultura judaica sempre foi sua religião, dentro de tudo aquilo que a lei prescrevia. Aí vem os gentios. Gentios pagãos, politeístas, adoravam vários deuses, ou outros não adoravam deuses nenhum, com uma diversidade cultural enorme. E aí vem os crentes, a igreja de Deus, um povo que não era judeu e que não é gentil, pagão, mas é um povo que tem parte da sua vida alguns aspectos da cultura pagã, o trabalho, a forma de vestir é diferente, e outras coisas, mas que é povo de Deus, não tem relação com a lei, mas é a igreja de Deus. Então, no contexto de Paulo ali, a mensagem é a mesma, mas o alvo da mensagem pode diferenciar, e a gente precisa ter cuidado quanto a isso. O evangelho é o mesmo, mas é possível que uma mensagem seja mais facilmente aplicada a um grupo cultural do que a outro. E cabe a quem está apresentando as boas novas ter sensibilidade para a comunicação do evangelho. Pregação do evangelho é comunicação da verdade. Se a gente não soubesse comunicar, nós temos um problema enorme. Paulo agiu assim, entendendo que nem todos os preceitos do judaísmo eram adequados aos gentios, como veremos na próxima lição que nós iremos estudar. Então nós precisamos ter sensibilidade, porque pregar o evangelho é comunicar as boas novas. E se nós falhamos na comunicação, o prejuízo é grande. Nossa conclusão. Ao longo dessas duas últimas lições, tratamos da biografia do apóstolo Paulo conforme ele a demonstrar aos Gálatas, né? Dentro do contexto dos Gálatas. Existem muitas outras coisas. Na lição passada estudamos a respeito dele como recém-convertido e nesta lição como um representante de uma equipe missionária, tendo a sua mensagem chancelada pelos obreiros de Jerusalém. A sua pregação não era estranha ao conhecimento dos judeus, e mesmo eles receberam a equipe de obreiros aos gentios com apreço e sem preconceito, ainda que houvesse ali na igreja falsos irmãos. Sempre haverão. Muito bem, então chegamos ao final. Você que usa slides produzidos pelo bdenfoco.com na sua igreja, tire uma foto de você ministrando e nos mande para os nossos registros. E para mais informações, acesse o site www.bdenfoco.com ou entre em contato conosco pelo WhatsApp 94984092869. Ficamos por aqui, até a próxima, paz e bem a todos.